Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 31 de agosto, a última parcela referente ao mês de agosto aos beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 0. Ou seja, se você é beneficiário do Bolsa Família e o seu NIS, número de inscrição social, termina em 0, pagamento está liberado no dia de hoje, juntamente com o bônus, né? O bônus de R$150 para crianças menores de 6 anos, o bônus de R$50 para criança que tem idade entre 7 a 18 anos incompleto, bônus de R$50 para mulher grávida, bônus de R$50 para as mulheres que estejam amamentando. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, pasta, né, que tem como presidente o Wellington Dias, paga o auxílio gás também para quem tem NIS terminado em 0. É importante ressaltar que o valor, né, do preço repassado, né, para os beneficiários do gás social será de R$108. Para você conferir se o dinheiro está disponível para você, basta você acessar o aplicativo Caixa Tem. César, mas eu até agora não recebo Bolsa Família, não recebi uma parcela sequer do gás social. Aonde eu ligo para reclamar? Gente, você pode ligar para o 111, mas só que a questão é, né, que os beneficiários são inseridos de maneira automática, né? Aqui a regra principal é você estar sempre com seus dados atualizados no CRAS, né? Estando com os dados atualizados, aí, né, se tiver dinheiro, se tiver verba, se tiver orçamento, o governo, né, vai colocando aos poucos novos beneficiários. Olha, meus amigos, o INSS paga mais uma rodada de aposentadorias e pensões para quem recebe até um salário mínimo, R$1.320, né, para quem tem NIS terminado em 5, ou seja, se você recebe até um salário mínimo, independente do benefício, pode ser uma aposentadoria rural, pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, pode ser uma aposentadoria por idade, né, auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, se o teto for de R$1.320 e o NIS for terminado em 5, o pagamento será efetuado no dia de hoje. É importante reforçar, né, que beneficiários do BPC, né, o benefício da prestação continuada, que tem o NIS terminado em 5, o pagamento também está liberado no dia de hoje. Só reforçando, gente, que tem muitas pessoas que estão aí em dúvida sobre toda essa celeuma em relação ao empréstimo consignado. Gente, não confunda as coisas. Aposentado da Previdência Social, a concessão do empréstimo consignado está normal. Por exemplo, você que tem um NIS terminado em 5, está precisando fazer o empréstimo consignado, você pode fazer tranquilamente, sem problema algum. Inclusive, para novos contratos, você vai pagar até um juro menor, que é uma taxa de 1,91%. Né? É o teto máximo de juro que pode ser cobrado em relação aos consignados dos aposentados e pensionistas. Mas eu reforço aqui, gente, que a Caixa Econômica Federal está cobrando uma taxa de juros de 1,70% e o Banco do Brasil 1,76%. Então, né, é uma taxa de juros, digamos assim, bastante atrativa, né? É que muitas pessoas estão pensando que está suspenso os consignados dos aposentados, dos pensionistas. Não, gente, o que está, que na verdade está suspenso é do BPC, né? Enquanto não tramitar em julgado, né, uma ação ADI de inconstitucionalidade lá no STF, né, o INSS não vai regulamentar o empréstimo consignado para o BPC. Então, o que não está conseguindo fazer o empréstimo consignado nesse momento, que vai ter que aguardar por mais algum tempo, é os beneficiários do BPC. Os aposentados convencionais tranquilamente pode fazer empréstimo consignado se caso esteja precisando sem problema algum. Olha, meus amigos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, assinou a lei que aumenta o salário mínimo nesse ano, né, aquela medida provisória que foi aprovada lá no Congresso Nacional que elevou, né, o salário mínimo de R$1.302
para 1.320. Mas o importante dessa lei, gente, é a questão da valorização, porque foi sancionado, né, uma nova valorização, a política de valorização, né, para a futura remuneração do salário mínimo. Ou seja, gente, a partir de 2024 já vai estar em vigor, né, essa nova política de valorização do salário mínimo, né, que vai ser reajustado com valores acima da inflação. Assim, a expectativa, né, meus amigos, que para o ano que vem, o ano de 2024, o salário mínimo cresça em torno de 10,7%. Até esses dias, gente, a previsão do salário mínimo para 2024 seria de R$ 1.441, né? Mas essa previsão, né, acabou sendo, digamos assim, ratificada novamente. A previsão é que seja de R$ 1.461. Ou saiu de R$ 1.441 para R$ 1.461. Um acréscimo, digamos assim, de 10,7% sobre o valor atual, segundo informações divulgadas pelo próprio governo federal. Ou seja, a grande chance de que o salário mínimo em 2024 seja de, né, R$ 1.461. Mesmo assim, ainda é uma previsão e esse valor pode ficar acima dessa cifra a qual eu citei. Gente, tem muitas pessoas me questionando, me perguntando sobre esse novo pente fino do INSS. Bom, gente, primeiramente é bom deixar claro aqui, né? Quem comentou, quem falou alguma coisa sobre esse pente fino que o governo pretende fazer, né? O governo Lula pretende fazer, foi a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, né? Inclusive, ela, nessa entrevista que ela deu, nessa fala que ela deu, digamos assim, ela falou que o governo pretende fazer um pente fino minucioso em alguns tipos de benefício, mas, né, deu a entender, gente, deu a entender no BPC, porque segundo a ministra do Planejamento, houve aumento na concessão acima do normal de anos anteriores. Ela chegou a dizer assim, nossa, foi concedido tantos milhares de benefícios da prestação continuada. Só que aqui, gente, é importante, né, colocar alguns pingos no is. Né? Talvez a ministra, né, a atual ministra do Planejamento, ela era senadora à época. E é bom deixar claro, gente, você lembra no pente fino do Michel Temer? Pois é, pesquisa aí. Ela votou favorável ao pente fino na época. Na medida provisória a 871 do Bolsonaro, né, que foi convertida em lei, a lei 13.846 do pente fino, ela votou favorável, ou seja, a ministra, ela tem um histórico favorável à questão de pente fino do INSS. Por isso que não me estranha, né, essa atitude da atual ministra. Talvez ela esteja lá cutucando o Fernando Haddad, cutucando o governo federal para que, né, seja retomado o pente fino. E dela alega, né, que teve a concessão muito acima do desejado, principalmente entre 2021 e 2022. Ela meio que acabou insinuando que talvez, né, foi concedido mais BPC do que o normal para agradar, né, de maneira eleitoreira, né, para o Jair Bolsonaro ganhar a eleição. Eu não posso afirmar isso, né? E também não posso tirar palavras da boca da ministra, mas só que uma coisa é certa, gente, é importante salientar, né, que houve algumas medidas, né, que acabou favorecendo os beneficiários do BPC no mandato do Jair Bolsonaro, como, por exemplo, né, a permissão de, na mesma casa, ter 2 beneficiários do BPC, ou seja, faz com que aumente o número de pessoas tendo direito ao BPC. E outra questão que antigamente não podia, por exemplo, se tivesse um aposentado convencional que recebia até um salário mínimo, naturalmente, se o INSS ficasse sabendo, cortava o BPC de um deficiente ou de outro idoso. Agora não, ainda na gestão do Bolsonaro se tornou permitido que possa, na mesma casa onde mora um aposentado convencional, recebendo até um salário mínimo, pode outra pessoa receber o BPC. Talvez isso fez com que inflasse um pouco o número, porque pessoas que antes não tinham direito a receber o BPC, passou a ter direito a receber o BPC. E outra, teve mais uma mudança também que acabou favorecendo a concessão de novos benefícios, inclusive fazendo com que muitos outros não
fosse cortado, que é a possibilidade, né, gente, de chegar até meio salário mínimo, o critério de renda, se a pessoa depender de cuidados de terceiros, seja cuidados físicos mesmo, como alimentar e tal, e ajuda financeira, ou seja, essas medidas que foram adotadas nos últimos anos fez com que, né, aumentasse sim o número de beneficiários do BPC, né? Mas eu particularmente, eu só vi a fala da ministra em relação a isso. Eu não vi o Carlos Lupe, que é o presidente do INSS, da Previdência Social, comentando sobre isso, né? Inclusive, o Carlos Lupe votou contra o pente fino antigamente. Eu não vi, por exemplo, o ministro Wellington Dias, né, que comanda o MDS, né, pasta responsável pelo BPC. Eu não vi ele comentando em pente fino no BPC. Eu não vi o governo federal falando sobre isso. A única pessoa que eu vi falando, querendo fazer um pente fino minucioso nos benefícios, dando a entender o BPC, foi a ministra Simone Tebet. Mas qualquer novidade, gente, eu vou trazer para vocês em primeira mão aqui no canal. Uma coisa é certa: eu não concordo, porque eu acho que houve sim o aumento de concessão, talvez até acima da média, como ela citou, mas só que é por causa dessas questões a qual eu falei, né, que houve, digamos assim, uma certa flexibilização na concessão do benefício. É exatamente por isso que teve mais gente recebendo o BPC. E aí, gente, o que você acha? Será que o governo Lula teria coragem de dar continuidade no pente fino que começou lá na gestão do Michel Temer, depois passou pela gestão do Bolsonaro? Será que o Lula teria coragem de fazer isso com os aposentados do INSS mais uma vez? Comente aí!